Apague as luzes, respire fundo e me responda: por que um simples dia no calendário consegue provocar medo em milhões de pessoas ao redor do mundo? Sexta-feira 13. Para alguns, apenas superstição. Para outros, um portal invisível onde o azar respira mais perto. Mas será que é só imaginação? Ou existe algo mais antigo, mais profundo, mais sombrio? A história começa muito antes dos filmes de terror, muito antes das máscaras, dos gritos e do sangue fictício nas telas. O medo da Sexta-feira 13 nasce de raízes ancestrais, enterradas na religião, na mitologia e nos eventos históricos mais perturbadores da humanidade. Vamos começar pelo número, o 13. Desde a antiguidade, o número 12 sempre foi considerado completo e perfeito. 12 meses no ano, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos, 12 deuses do Olimpo. O 12 representa ordem. O 13 é o que vem depois da ordem. É o excesso, é a ruptura, é o que quebra o equilíbrio. Na tradição cristã, havia 13 pessoas na última ceia, Jesus e seus 12 apóstolos. E o 13º à mesa? Judas, o traidor. Coincidência? Talvez, mas o simbolismo ficou marcado na consciência coletiva. Agora acrescente a sexta-feira. Na tradição cristã, acredita-se que Jesus foi crucificado numa sexta-feira. A sexta-feira passou a carregar o peso da dor, da traição e do sacrifício. E então, os dois elementos se encontram. Sexta-feira, número 13, uma combinação que une ruptura e sofrimento. Mas existe um evento histórico que transformou essa data em algo ainda mais assustador. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. O rei Filipe IV da França ordenou a prisão em massa dos cavaleiros templários. Acusados de heresia, idolatria e práticas ocultas, muitos foram torturados brutalmente. Outros foram queimados vivos. O grão-mestre Jacques de Molay, antes de morrer na fogueira, teria lançado uma maldição contra o rei e o papa. E o mais intrigante, ambos morreram pouco tempo depois. Para muitos, ali nasceu oficialmente a maldição da Sexta-feira 13. Mas a lenda não parou na Idade Média. Na mitologia nórdica, existe outra história, Valhalla, um banquete divino com 12 deuses convidados. Mas Loki, o deus da discórdia e do caos, apareceu sem ser chamado. Ele era o 13º, e sua presença resultou na morte de Balder, o deus da luz. O 13 novamente associado ao caos, a morte, a ruptura da harmonia. E o medo atravessou séculos. No século XX, o cinema consolidou a lenda. A máscara branca, o silêncio na floresta. O som distante de passos. Mas o terror da Sexta-feira 13 não nasceu em Hollywood. Ele já estava dentro da mente humana. Existe até um nome científico para o medo irracional dessa data. Parascavedecatriafobia. Sim, é real. Estudos mostram que milhões de pessoas evitam viajar, fechar negócios ou até sair de casa quando o calendário marca Sexta-feira 13. Hotéis pulam o 13º andar. Aviões evitam a fileira 13. Prédios eliminam o número 13. Mas por quê? Será que acreditamos inconscientemente que certos dias carregam uma energia diferente? Ou será que o medo coletivo cria sua própria realidade? Existe um fenômeno psicológico chamado profecia autorrealizável. Quando acreditamos que algo dará errado, agimos de forma diferente. Ficamos tensos, ansiosos, desatentos. E o erro acontece. Então culpamos o dia. Mas nem todas as culturas veem o 13 como maldição. Em algumas tradições esotéricas, o 13 representa transformação, renascimento, morte simbólica para um novo começo. No tarô, a carta 13 é a morte, mas não representa fim físico, representa mudança profunda. Talvez a Sexta-feira 13 não seja um dia de azar, talvez seja um dia de ruptura, de confrontar medos, de olhar para as sombras internas que evitamos encarar. Porque a verdadeira maldição pode não estar no calendário, pode estar dentro de nós.
Existe algo fascinante sobre o medo coletivo. Quando milhões de pessoas acreditam que um dia é sombrio, ele se torna pesado. A energia muda. As ruas parecem mais silenciosas. O vento parece mais frio. Ou será apenas nossa percepção alterada? A mente humana é poderosa, e o medo é um dos sentimentos mais antigos que possuímos. Ele nos manteve vivos na pré-história, mas também cria monstros onde não existem. Ou será que existem? Há relatos curiosos ao longo dos séculos, acidentes inexplicáveis, eventos estranhos, sensações de déjà vu. Mas, estatisticamente, a Sexta-feira 13 não apresenta mais tragédias que qualquer outro dia. O mistério não está nos números, está na crença. Mas aqui vai uma pergunta inquietante. E se certas datas funcionassem como arquétipos, como símbolos coletivos que despertam algo adormecido na psique humana? Carl Jung falava sobre o inconsciente coletivo, ideias e símbolos compartilhados por toda a humanidade. O 13 pode ser um desses símbolos, o número que representa o desconhecido. E o desconhecido sempre assusta. Talvez a Sexta-feira 13 seja apenas um espelho, um reflexo do medo que temos do caos, da perda de controle, do imprevisto. Porque gostamos da ordem, gostamos do previsível. Mas o mundo não é previsível. A vida não é previsível. E o 13 é o lembrete disso. Curiosamente, em algumas culturas, o número tem significado positivo. Na Cabala, por exemplo, o 13 está ligado ao amor e à unidade. Veja como tudo depende do olhar. O mesmo número pode ser maldição ou bênção. A Sexta-feira 13 pode ser terror ou transformação. No fim, talvez o maior mistério não seja a data, seja a nossa necessidade de atribuir significado ao acaso. Mas existe algo que permanece intrigante. Por que histórias sombrias nos atraem tanto? Por que gostamos de falar sobre maldições? Talvez porque enfrentar o medo em forma de lenda nos faz sentir no controle. Transformamos o desconhecido em narrativa. Damos nome ao escuro. E quando damos nome, ele parece menor. Mas, a próxima vez que o calendário marcar Sexta-feira 13, observe. Preste atenção nos seus pensamentos. Você age diferente? Você fica mais atento? Você sente um leve desconforto? Se sentir, talvez não seja azar. Talvez seja consciência. A Sexta-feira 13 não é apenas uma data. É um símbolo. Um lembrete de que a ordem pode ser quebrada, de que o inesperado pode surgir, mas também de que a transformação é inevitável. O número que rompe o ciclo pode ser o mesmo que abre um novo. Talvez o medo não esteja no dia, esteja na nossa resistência à mudança. E talvez a Sexta-feira 13 não seja o dia em que a sombra caminha entre nós. Talvez seja o dia em que somos convidados a encarar a nossa própria sombra. E a pergunta final é: você tem medo do número ou tem medo do que ele desperta dentro de você? Porque o verdadeiro mistério nunca esteve no calendário, sempre esteve na mente humana. E ela é muito mais assustadora do que qualquer Sexta-feira 13.